Este documentário foi especificamente produzido para os alunos das nossas escolas, ginásios, colégios e faculdades ficarem sabendo como começou a comunicação em Garanhuns. Mas, antes do enfoque-alvo desta produção, pretendemos nos deter um pouco na essência da comunicação universal. O pombo-correio era o mensageiro mais rápido para levar informações além mar. Os sinos das igrejas tiveram papel importante na comunicação, com os seus badalares anunciando missa, incêndios, festas e funerais. Com o advento do trem de ferro, nasceu o telégrafo Morse, que por sinais como esses que vocês estão ouvindo, levava em forma de telegrama todo e qualquer tipo de mensagem, inclusive pelo cabo submarino, vazando às profundezas dos mares. Com os anos, o sistema de comunicação foi avançando, através de notáveis conquistas, a exemplo do teletipo, que reproduzia notícias para encher os espaços dos jornais e revistas. O telefone, uma invenção de Graham Bell, agilizou a comunicação de tal forma que hoje em dia é impossível se passar sem ele. Temos telefonia fixa e celular, onde se fecham negócios, namora-se, se bate papo informal, tudo que for assunto pelo telefone, o maior tagarela de todos os tipos, inclusive instrumento ideal para jogar conversa fora. Para e passo com o telefone, chegou a era do telefax, onde você transmite recados impressos, cartas, faz pedidos de mercadorias, num aparelho acoplado à sua linha telefônica. Mas a maior revolução de todos os tempos foi a de Marconi, físico italiano que inventou o rádio. O rádio é peça da mais alta importância para lhe colocar de imediato dentro do que está acontecendo na sua cidade, no mundo inteiro. A música, a informação, para chegar até você, passa por um verdadeiro laboratório de máquinas sofisticadas. Antenas, transmissores, links, mesas de áudio que codificam a qualidade de transmissão, microfones. Estamos lhes mostrando as entranhas de uma estação de rádio. Para ela funcionar a contento, tem que se selecionar equipes técnicas constantes de operadores que manuseiam a mesa de áudio e de técnicos que são responsáveis pelos transmissores. Se este parque de equipamentos que vocês estão vendo fosse o corpo humano, o transmissor seria o coração. E o coração deste transmissor seriam as válvulas portadoras. Daqui, o som é emitido para a antena, que se encarrega de espargir suas ondas na corrente de ar, que é captada pelo seu aparelho receptor. Para alimentar essas entranhas, profissionais criativos respondem pela qualidade da programação. O rádio não é pura e simplesmente um objeto sem expressão. Ele sempre teve a missão de educar, de informar, de forjar talentos, pescando talentos em potencial. Um bom locutor ou locutora são os profissionais que se utilizam do microfone para dar notícias, falar sobre educação, entrevistar as pessoas. Através do rádio, o povo tem um canal aberto para suas reivindicações, suas denúncias, seu desabafo. É um grande prestador de serviço, de muita utilidade para as comunidades.
A primeira estação de rádio no Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco, PRA8, fundada em 1919, superando em 2 meses de antecedência a Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro. A primeira emissora de rádio do interior pernambucano foi a Rádio Difusora de Garanhuns, inaugurada em 25 de maio de 1951. Historicamente, fala-se que Manuel Grossi montou um pequeno transmissor de 10 watts aqui em Garanhuns, que operou pouco tempo, isso pelos anos de 1938, e foi desativado pelo governo, dada a sua condição de clandestinidade. Antes da difusora, Sebastião Pereira encheu a cidade de alto-falantes e criou a antena, que posteriormente ficou em poder de Humberto Granja, um locutor de grandes recursos profissionais e excelente improvisador. Atualmente, Garanhuns abriga 6 emissoras de rádio: 2 AM, a Rádio Jornal e Rádio Cultura do Agreste Meridional, e 4 FMs, Rádio Sete Colinas, Rádio Marano, Estação Sat e Rádio Comunitária Monte Sinai. Estão sendo legalizadas novas emissoras comunitárias, que virão se juntar às que acabamos de citar. A Rádio Difusora, hoje Rádio Jornal, foi fundada pelo Dr. F. Pessoa de Queiroz, a pioneira do interior pernambucano. Há 55 anos, a Rádio Difusora, cujo slogan era Pernambuco falando para o Nordeste, goza da intimidade de todo o Agreste Meridional. Abriu um leque de oportunidades para os artistas da cidade e da região, e dela foram exportados excelentes profissionais para o Recife, Rio e São Paulo, a exemplo das irmãs Aciomã, Bahia Filho, Hermeto Pascoal, Cícero Moraes, Aldo Vilela, Erasmo Silva, Nádia Maria, Wanda Barbosa, Ronaldo White, Rossini Moura, entre tantos outros valores que levaram o brilho do talento garanhuense para as mais importantes emissoras de rádio do Brasil. Seu primeiro gerente foi Jair Rocha Ferreira, seguindo-se Carlos Basto, Maurício Ascioli, Celso Rodrigues, Rui Barbosa, Getúlio Valença, Ivo de Souza, Rossini Moura, Lúcio Mário Pereira dos Santos, Solon Gomes, Arijaldo Carvalho e, atualmente, Aloísio Alves. Acompanhou, respeitando-se as devidas proporções, a formatação de uma grade de programação de muito fôlego, porque, àquele tempo, dispunha de departamento de radiojornalismo, onde despontavam Humberto e Cláudio Moraes. Departamento esportivo, cast de cantores e cantoras, regional de mestre Xixi, programas de auditório com bons animadores. Promoveu arrojadas campanhas beneficentes, mobilizando o povo para ajudar seus irmãos atingidos pela seca e pelas enchentes do Rio Canhoto e Mundaú. Nesses 55 anos de existência, a Rádio Difusora, hoje Rádio Jornal, palmilhou caminhos ínvios. Chorou e riu com seus ouvintes. Contou a bom contar o dia a dia da nossa gente, ombreou-se às promoções de clubes de serviços e ainda hoje está com seus microfones e portas abertos para dar a sua contribuição à divulgação da Palavra de Deus, com programas específicos atendendo católicos, evangélicos e espíritas, toda e qualquer religião. Depois da Difusora, muitos anos depois, a audácia de Mário Barbosa Filho fez nascer no nosso solo outra moderníssima emissora M, a Rádio Meridional. Diferenciou-se pela agilidade da sua programação, fez da rua o seu auditório e abriu mercado para novos talentos. Suas instalações, equipadas com aparelhos ultramodernos de tecnologia de ponta,
levou para bem longe a arte de dizer bendito aos mais distantes rincões do Nordeste. Com a Meridional, surgiu um novo tempo na comunicação garanhuense. Willamar Alves, Pajeú e Rômulo Shoa fizeram nossos dias mais ou menos, nossa vida mais tolerável. Falando o sotaque da gente, a Meridional dividiu com a difusora a sua audiência e propiciou aos anunciantes mais um veículo importante para divulgar os seus produtos e aumentar as suas vendas. Garanhuns não podia nem devia parar no tempo. A coqueluche da Rádio FM chegou à terra do Magano. Um modismo sem precedentes, um som de veludo para acariciar os nossos ouvidos. A era do estéreo ganhou expressão aqui também, com a fundação da Rádio FM Sete Colinas, nossa primeira FM, e posteriormente da Rádio Marano. Também nessas emissoras forjaram-se grandes profissionais, a exemplo de Tony Lucas, Gessolina, nas Sete Colinas de propriedade de Luciano Oliveira, Ivo Amaral e Luiz de França. Dr. José Tinoco, associado a Hélio Lira, fez instalar a segunda FM de Garanhuns, no Magano, com o nome de Marano. Nela estuaram grandes nomes, como Reinaldo Melo, Tony Durão, Glácio Dória e Marcos Cardoso. Ainda contamos com a Rádio Estação Sat, resultado de um denodado esforço do empresário Givaldo Calado, ao criar a Fundação Monsenhor Adelmar da Mota Valença. O juiz aposentado Osman Holanda Cavalcante fez instalar na Brasília a primeira comunitária da cidade com o nome de Rádio Monte Sinai. Em comunicação, nada supera o rádio. Ele está em todos os cantos. É o maior condutor de emoções. Na seriedade dos seus propósitos, criou um noticiário que marcou época. Quando o Repórter Esso foi desativado, sua última edição foi digna de comoção nacional. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Em 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Esses prédios que estamos mostrando a vocês não são prédios que vocês estão vendo. São templos da comunicação garanhuense, que muito têm contribuído para o nosso desenvolvimento sócio-político-cultural e para o crescimento do nosso mercado, para a educação do nosso povo. O rádio é o seu perfil, tem a sua cara, é a sua voz, é o seu canto, o seu choro, a sua lágrima, o seu sorriso, a sua emoção, a sua personalidade. A magia da voz governa todos os nossos sentidos. Rádio é voz grave, média e aguda. Voz que conversa com os astronautas, que dá as coordenadas para um pouso tranquilo
nos aeroportos. Voz que pede socorro, justiça e paz. Voz que conta história e canta canções. Em síntese, o rádio jamais será dissociado da gente, porque a nossa segunda pele, mais do que hábito, é o nosso xodó. Foi muito bom conhecer vocês, jovens estudantes, meritórios professores e professoras. Nós fazemos questão de estabelecer um vínculo, um contato permanente, mais estreito com todos vocês. O Sindicato dos Radialistas de Garanhuns entendeu que devíamos nos apresentar aos senhores mostrando nossas entranhas, dizer como tudo começou e como funciona uma emissora de rádio. Muito obrigado pela atenção. E sugerimos que nos carreguem no seu coração, porque essa é a maior remuneração dos radialistas, operários do som, soldados sem trincheira, que enfrentam a guerra da vida de peito aberto para lhe dar a segurança que todos precisamos e a paz que tanto buscamos.